Boa tarde, nesta videoaula venho lhes mostrar como criar uma máquina virtual utilizando o software VirtualBox da Oracle. No meu caso, estou utilizando a versão 4.0. O primeiro passo é clicar na opção Novo, onde um wizard para a criação da máquina virtual será inicializado. Clicamos em Próximo, inserimos o nome da máquina virtual. No meu caso, vou estar instalando o Ubuntu na versão desktop, Ubuntu 9.10 Desktop Edition. Devemos escolher o tipo do sistema operacional, Linux. No caso, ele não possui aqui na lista o Ubuntu, só que como o Ubuntu é derivado do sistema operacional Debian, da distribuição Debian, podemos sem problema escolher nessa tela. Clicamos em Próximo. Aqui definiremos qual é a quantidade de memória RAM que essa máquina virtual terá. Eu vou colocar 512 MB. Próximo. Vamos agora criar um disco rígido virtual. Podemos nessa tela, se já tínhamos uma máquina virtual criada, podemos utilizar o disco já existente para estar subindo essa máquina virtual. Caso contrário, podemos criar um novo e realizar a instalação do sistema operacional do zero. É o que vamos fazer nesse tutorial. Clicamos em criar novo disco rígido, avançar. Ele vai iniciar um wizard para criação do disco rígido virtual. Temos aqui dois tipos de armazenamento de disco rígido. Temos o armazenamento dinamicamente expansível e o armazenamento de tamanho fixo. Aqui mesmo na tela do VirtualBox você tem uma explicação onde o armazenamento dinamicamente expansível ele ocupa inicialmente um espaço bem pequeno no seu disco rígido físico, o disco rígido real da máquina. Irá crescer dinamicamente, ou seja, conforme você vai inserindo o arquivo nesse disco rígido virtual, ele vai crescendo mediante isso, até o tamanho especificado. Por exemplo, se você definiu um disco rígido virtual de 20 GB, ele vai sendo preenchido conforme você vai utilizando. Ele não aloca esses 20 GB de uma única vez, ele vai sendo alocado conforme você vai utilizando, diferente do armazenamento de tamanho físico, que faz o tamanho oposto. Se você escolher o tamanho em 20 GB com o tipo de armazenamento de tamanho fixo, ele inicialmente já irá ocupar os 20 GB, sendo utilizado ou não. Então, por práticas melhores, eu vou escolher a primeira opção, armazenamento dinamicamente expansível. Próximo, vamos escolher aqui a localização que a máquina virtual será salva. No caso, vou salvar aqui num diretório específico em minha máquina que eu utilizo somente para guardar os meus discos virtuais. Note que o disco virtual ele tem a extensão .vdi, o arquivo que armazena o disco virtual. Clico em salvar. Posso estar especificando o tamanho, vou inserir 10 GB. Lembrando que inicialmente ele não terá 10 GB, ele terá um tamanho bem pequeno e vai crescendo aos poucos no máximo de 10 GB. Clicamos em próximo. Aqui é um sumário de todas as configurações escolhidas. Clico em finalizar. Finalizar. Pronto. A nossa máquina virtual inicialmente já está criada. O próximo passo é instalar o sistema operacional na máquina virtual criada. Bem, selecionamos a máquina virtual e clicamos em configurações. A tela geral você pode estar observando o nome, o tipo do sistema operacional, a versão.
e tudo mais. No menu Sistema, podemos definir quantidades de memória RAM, a ordem de boot, vamos inserir o disquete por último e desativá-lo, e deixar primeiramente o boot através do CD-ROM, por onde vamos estar bootando aí para estar instalando o sistema operacional. Processador, vale ressaltar que a opção PAX NX deve ser habilitada. Na tela monitor, vou estar diminuindo um pouco da memória de vídeo, 8 MB é suficiente para estar inicializando essa máquina virtual. No menu armazenamento, temos aqui duas controladoras, uma IDE e uma SATA, onde a SATA é onde está configurado o nosso disco rígido virtual. Precisamos indicar em qual controladora estará o CD de instalação do sistema operacional Ubuntu. No caso, na controladora IDE está vazio, não tem nenhum CD. Aqui no lado direito, vamos selecionar, clicamos aqui no CDzinho, vamos selecionar Drive do hospedeiro e dois pontos. Como vocês podem observar, é onde está o CD de instalação do Ubuntu. Selecionamos Driver do hospedeiro e dois pontos. Vamos só percorrer as outras opções. Uma opção interessante que particularmente eu configuro é habilitar a placa de rede em modo bridge, ou seja, em modo bridge ela vai estar recebendo um IP diretamente do servidor DHCP, sem realizar o NAT com a placa de rede física da máquina. Ou seja, a sua placa de rede física estará obtendo um determinado endereço IP e a placa de rede da sua máquina virtual um IP diferente. Portas seriais inicialmente podemos deixar desativada, USB podemos deixar como está. Enfim, essa é a configuração básica para poder inicializar a máquina virtual. Clicamos em OK, selecionando a máquina virtual que acabamos de configurar, clicamos em iniciar. Então vocês podem ver que ele já encontrou o CD, está realizando o boot através do CD. Devemos escolher aqui o idioma da instalação, vou escolher português do Brasil e escolher instalar o Ubuntu. A primeira opção, ele carrega todo o conteúdo do CD em memória para que você possa experimentar o Ubuntu sem instalá-lo fisicamente no seu HD. Após finalizar os testes, você pode desligar a sua máquina e nada terá ocorrido com o sistema operacional físico instalado no seu HD. Escolhemos a segunda opção, instalar o Ubuntu. Você quer que eu ligar aqui em casa? Me desculpem que eu estava tentando ajudar meu amigo também a realizar a instalação do Ubuntu, ele acabou de me ligar. Então, como vocês podem ver, a instalação está prosseguindo. Vamos aguardar mais um momento. Podemos observar que a instalação é bem rápida, é que o tempo depende muito dos recursos que a máquina física que você está instalando possui. No caso, a minha máquina é uma máquina com processador Core 3 com 4 GB de memória, então eu acredito que a instalação não deva demorar muito. Os arquivos estão sendo copiados. Mais um momento, por favor. Bem, após aguardar alguns minutos, a instalação foi concluída e necessita que o sistema seja reiniciado para poder aí usar a nova instalação. Clicamos em reiniciar. Aí estamos vendo a tela de início da sessão.
Ok, escolhemos aqui o nosso usuário criado na instalação, inserimos a nossa senha, clicamos em iniciar a sessão. Pronto, o seu Ubuntu Linux 9.10 Desktop Edition na versão 32 bits está instalado aí com sucesso. Vamos apenas verificar se a interface de rede virtual do mesmo conseguiu pegar endereçamento, né? Vamos em acessórios, terminal, digitar o comando ifconfig. Podemos ver que a interface ETH0, que é a interface de rede virtual do mesmo, não conseguiu aí pegar o endereço IP do nosso servidor DHCP. Isso é devido à máquina virtual estar tentando utilizar aí a interface física, a interface cabeada Ethernet, né? No caso, para estar se conectando à internet, mas no caso eu estou utilizando na minha máquina física uma conexão wireless, então devemos aí alterar a placa que deverá ser utilizada pela máquina virtual. Isso podemos fazer em dispositivos no próprio VirtualBox, adaptadores de rede, e alterar de Realtek PCI Gigabit Family Controller, que é a minha interface física cabeada, para a mini placa WLAN. Ok, vamos verificar com o ifconfig. Como ele não conseguiu ainda, vamos reiniciar o serviço de rede no Ubuntu. Para reiniciar, os comandos são /etc initd networking, que é o nome do serviço, e a opção desejada, que no caso é restart, para o mesmo ser reinstalado, né? No caso ele deu permissão negada, porque esse comando só pode ser realizado com o usuário, com as permissões aí do usuário root. Então vamos tentar novamente. Vamos tentar com o sudo /etc initd networking. Será solicitada a senha do usuário. Opa, esqueci de inserir restart. Será? Ok, vamos dar o comando ifconfig. Agora vamos utilizar o comando dhclient espaço o nome da nossa interface para forçar aí que a mesma possa estar adquirindo um endereço IP de um servidor DHCP. Ele deu permissão negada porque necessita também executar como root. Então aí, só para mostrar, ele conseguiu aí encontrar um servidor DHCP na rede. No caso, o servidor DHCP está com o IP 192.168.204, que ofereceu o endereço IP 192.168.111 para minha máquina virtual. Podemos checar com o comando ifconfig e vamos fazer aí um teste básico de conectividade com o comando ping através aí de um site, pode ser o da Google mesmo. Perfeito. Estamos aí conseguindo se comunicar com algum meio externo. Vamos tentar abrir o navegador também para confirmar. Perfeito, vamos entrar em um site qualquer para podermos testar. Perfeito. Então esse foi um simples tutorial de como criar uma máquina virtual utilizando o software de virtualização VirtualBox da VMware, me desculpem, da Oracle, e como instalar aí o Ubuntu 9.10 de forma prática nessa máquina virtual criada. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Muito obrigado.